O atacante Wanderson segue trabalhando no dia a dia do CT Parque Gigante para estar à disposição, pensando no Atlético Goianiense na próxima segunda-feira. Mas a sua presença ainda não é confirmada, apesar de ainda assim ser uma tendência para a próxima rodada. Johnny foi convocado para a seleção norte-americana. Desfalca o Internacional em 2 partidas. Por um lado, aumenta a sua chance de disputar uma Copa do Mundo, mas por outro, causa uma pequena reviravolta na equipe que estava sendo preparada pelo técnico Mano Menezes. Edenilson deverá ser titular nos próximos 2 jogos, em meio à construção de uma saída amigável que está sendo feita pelo Internacional e também pelo staff do jogador. A especulação em cima de um meia do Cruzeiro aumenta, e aumenta também a projeção de público para a grande final do Campeonato Brasileiro Feminino. Esse é o Diário do Inter KTO de sexta-feira, 16 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo dessa sexta-feira. E eu começo falando sobre o treinamento dessa manhã no CT Parque Gigante, que mais uma vez não teve Wanderson. O atacante do Internacional, que passou por um desconforto muscular na partida contra o Cuiabá e desde então não treinou com os demais jogadores no CT Parque Gigante, mais uma vez ficou de fora. Ele trabalhou na academia e o relato que eu tenho é que o Wanderson está realizando um trabalho preventivo para que esse desconforto muscular não se torne uma lesão. O que não significa que o Wanderson esteja fora do jogo contra o Atlético Goianiense. Essa análise ainda vai acontecer ao longo dos próximos jogos, mas também não significa que o Wanderson está confirmado para o jogo contra o Atlético Goianiense. Ele está trabalhando, está sendo observado. O Inter trabalha ele para prepará-lo visando o jogo de segunda-feira. Então eu diria que a tendência é que no sábado ou no domingo o Wanderson treine, e aí treinando, ou melhor, treinando ele já está, mas treine com o restante do grupo, de maneira integral. E aí o Wanderson treinando, ele viaje para Goiânia para enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. Essa é a tendência, mas obviamente que se a recuperação dele não andar da maneira que o Inter espera, ele fica em Porto Alegre, até porque o Inter não quer forçar o Wanderson e perder ele por um tempo maior por uma lesão. Por isso toda a cautela ao longo dessa semana. É normal, tá, ele ficar de fora, porque o Inter está tentando cuidar e preservar, prevenir ao máximo uma possível lesão muscular que o Wanderson pode ter. Essa é uma das dúvidas que o Mano Menezes tem no time, tá? Ao longo dessa sexta-feira, a gente teve uma confirmação não de dúvida, mas de ausência. Porque o Johnny foi chamado para a seleção norte-americana. Lembra que ele tinha ficado de fora da lista? Pois é, agora ele foi chamado de última hora. Isso porque o Mussa, meio-campista do Valência, teve uma lesão e foi cortado da lista. Foi cortado. Obviamente, o primeiro chamado foi o Johnny. E o Johnny agora vai viajar para os Estados Unidos para se apresentar e disputar esses 2 amistosos em território europeu. Algumas informações importantes antes de eu abordar a questão time, tá? Isso aumenta muito a chance do Johnny disputar a Copa do Mundo, porque se ele for bem nessa sequência de treinamentos e amistosos, ele vai estar na mira do Greg Alberherter, que é o treinador dos Estados Unidos. E aí aumenta a chance do cara jogar uma Copa do Mundo, né? Ele briga não com o Mussa, que é titular, mas talvez com o reserva do Mussa ele pode mostrar alguma coisa nisso. Só dele estar entre os 26, ou seu primeiro chamado fora da lista de 26, mostra que ele está bem cotado e que ele realmente tem chance de disputar essa Copa do Mundo. Uma outra questão ainda sobre a convocação do Johnny. Ele desfalca em 2 partidas do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Goianiense e também contra o Red Bull Bragantino. E aí, a tendência é que o Edenilson seja o substituto do Johnny. O Edenilson, que vinha sendo reserva, vai para o time titular para jogar na vaga do Johnny. Só que essa ausência, ela causa uma certa reviravolta na previsão de time titular. O Edenilson deve jogar. E aí, dessa forma, ainda assim existe a dúvida entre Depena e Alan Patrick, que é o que o Mano vem trabalhando. Às vezes com o Depena, às vezes com o Alan Patrick. Mas o Edenilson deverá ser o titular. Aliás, sobre Edenilson, nessa sexta-feira eu publiquei um vídeo trazendo uma informação
que circulou no CT Parque Gigante, que foi confirmada por um dirigente do Internacional. A direção colorada está trabalhando para a saída de Edenilson e trabalha para construir uma saída amigável e que seja boa para os dois lados. O Inter, de alguma forma, está aguardando propostas pelo jogador. Eu conversei com pessoas do staff do Edenilson que confirmam que o Edenilson até esperava uma proposta da Arábia Saudita nessa janela que não veio. Mas essa saída está sendo construída e é bem provável que o Edenilson não esteja no Internacional em 2023. Nesse vídeo aqui em cima eu dou mais detalhes, clica aqui e assiste. Mas, ainda assim, o Edenilson deverá ser titular nos jogos contra o Atlético Goianiense e também contra a equipe do Red Bull Bragantino, e a dúvida acaba se tornando Depena ou Alan Patrick. Vamos falar sobre Felipe Machado. O empresário do Felipe Machado, que é o meio-campista do Cruzeiro, que, de acordo com a informação do João Batista Filho, está interessando ao Internacional, está despertando o interesse do Internacional, revelou para o pessoal do Revista Colorada que ele, empresário, já sabe que o Mano gosta bastante do Felipe Machado. Hoje um dirigente no CT Parque Gigante citou que o processo de contratações do Internacional está muito voltado para lacunas que o Inter possui no elenco. Por exemplo, qual é uma lacuna? Reservas para Edenilson e Depena é uma posição que o Inter procura e o Felipe Machado se encaixa nisso. Como o Mano Menezes gosta bastante do Felipe Machado, de acordo com a informação do empresário, e esse dirigente confirmou no CT que o Mano está sendo um cara muito importante para prospectar quais as posições que o Inter precisa procurar no mercado, de fato tudo evolui para que o Felipe Machado receba uma proposta no Internacional para o próximo ano. E essa situação ela está avançando, obviamente que em meio à temporada ainda, mas ela está avançando ao longo dos últimos dias. Para fechar, domingo a gente tem final do Campeonato Brasileiro Feminino. Inter e Corinthians no Beira-Rio, primeiro jogo. Já temos 30 mil torcedores confirmados, tá? Para ir no jogo, ou check-in, ou então vai no site do Internacional para quem é sócio, 1 quilo de alimento não perecível. 30 mil torcedores já confirmados. A gente deverá ter o recorde de um jogo de futebol feminino no Brasil, que é atualmente de 30.077. Vai bater porque a gente pode chegar aqui a 35 mil torcedores no Beira-Rio para um jogo de futebol feminino. Domingo, 11 horas da manhã. Vai ser espetacular esse clima. O time do Inter tem uma baita dupla de zaga, tá? Com Bruna Benítez e Sorriso, padrão no futebol brasileiro, jogam muito. Uma excelente goleira, que é a Maiara, que inclusive pegou pênalti na semifinal contra o São Paulo. Tem a Duda Sampaio, que é craque, camisa 10 craque, e tem a Fábio Simões, que é a grande jogadora, grande expoente técnico do Internacional, a mulher Grenal. É um baita time do Inter que vai competir contra o Corinthians, que é o bicho-papão do futebol feminino no Brasil. Domingo, 11 horas da manhã, comparece porque vai estar um clima do caralho no Beira-Rio para Internacional e Corinthians no Campeonato Brasileiro Feminino. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Vai na KTO e vai em KTO Odds. Tá do lado esquerdo, porque eu quero provocar vocês a apostarem na seguinte aposta, que é Vinícius Júnior faz gol no Atlético de Madrid e comemora dançando. Essa odd está 1.6. Hashtag Bailavini. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!